Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Kung Fu Talk, nosso programa chamado Conversa Kung Fu em português. Aqui direto de São Francisco, Califórnia, no meu estúdio aqui do Templo da Lotus Branca. Antes de iniciar nosso programa, queria encarecidamente, como já é de costume, curte, compartilha, dá like, comenta nos nossos vídeos. Não esquece de seguir também nosso canal em inglês. Aí também tem entrevistas em inglês no Dao of Sifu, no Kung Fu Talk dos Estados Unidos. Nosso episódio também vai estar disponível no Spotify. Make sure que você vai entrar lá no Spotify, também dá uma seguida lá, dá uma escutada, que também tem bastante coisa legal. Os mesmos episódios, mas se você não quer assistir, prefere ouvir, tem essa opção também. Hoje no nosso Kung Fu Talk, na nossa conversa Kung Fu, nós temos aqui o grão-mestre Fábio Lache. Muito boa tarde, grão-mestre Fábio. Boa tarde, só fazer uma correção, não grão-mestre não. Aqui, poxa, o irmão tem tanto conhecimento mas você tem tanto conhecimento, tem tanta coisa para poder passar que a gente às vezes acaba se empolgando, mas perdão. Mas vamos lá, eu queria conversar um pouquinho hoje com você sobre a sua carreira nas artes marciais, né, a sua trajetória até o dia de hoje, novos projetos, futuros projetos, né, a gente vai estar conversando. Eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o Kung Fu, a sua trajetória, e também especificamente na Garra de Águia, né? Você tem uma carreira aí brilhante, muito bonita nesse estilo, e eu queria saber no Brasil e no mundo, né? Eu sei que você já viajou bastante para a China, veio para os Estados Unidos também para fazer treinamentos, cursos, dar palestras e assim sucessivamente. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua história nas artes marciais. Bom, primeiro é uma satisfação, né, estar aqui no programa. E espero poder contribuir um pouco com aquilo que vem a minha dedicação no meio marcial, né? Especialmente com o Kung Fu, né? Minha história, ela já tem 30 anos de prática, né? Só do sistema de Kung Fu Garra de Águia, né? Então, eu pratiquei também um pouco de louva-a-Deus do início, né? Então, vamos falar que se for de Kung Fu, são 32 anos, mas o Garra de Águia, especificamente, são 30 anos, né? Eu tive o privilégio, né, de treinar com grandes professores no passado, entre eles o mestre Antônio Cassiano, Francisco Nobre, dois grandes mestres, e hoje eu estou com a grão-mestra Lili Lau, né, já há mais de 10 anos já praticando diretamente com ela, mas com algumas casas de treinamentos até que antecederam esse período, né. Então, minha procura, vamos falar assim, que primeiro a gente tem o curioso das artes marciais, né, a gente tenta ver como que funciona uma modalidade e pensa, um garoto, você assistiu bastante o Bruce Lee, e eventualmente você tem aquele sonho de mexer com alguns equipamentos de luta, como o Lin Chin Quan, né, o Nunchaku, né? E eu falei, poxa vida, um dia eu quero aprender essa arma e ir para cima, né? Ver como que funciona. Aprendi, depois vi que não era do sistema, mas o que abriu uma gama de conhecimento enorme, não só com essa arma, mas com tantas outras, porque o universo do Kung Fu é gigantesco, e acabei conhecendo o Garra de Águia na academia do seu Antônio Cassiano, e eventualmente começou a minha jornada. Uma coisa que meu pai queria que eu fizesse judô, mas vamos falar que no início, o que sempre me chamou a atenção foi o Kung Fu, e de fato é minha paixão. Legal, é bonita a trajetória do mestre Fábio Lache nas artes marciais. Como que foi o seu primeiro contato com a grã-mestra Lili Lau? Alguma lembrança marcante de todos os períodos que você pôde ter essa oportunidade de praticar com ela? Eu tenho certeza que tem muita coisa para estar falando, mas se você pudesse estar pontuando algumas coisinhas, ou talvez algum momento em específico, seria interessante. A grã-mestra, o primeiro contato com ela foi em 2005 para 2006, né? Nós tivemos uma oportunidade de fazer um evento com um seminário, né, que foi realizado na Academia CWTU. Ela foi trazida aqui para São Paulo, inclusive foi um período que teve o primeiro exame de graduação no estado de São Paulo. Então eu fiz parte da primeira turma que fez exame com ela internacional do estado de São Paulo, porque isso não significa que ela veio pela primeira vez para cá. Ela já tinha vindo antes do estado do Rio de Janeiro, através do mestre Alexandre e o Ivo, né? Então, ela já veio por intermédio deles, e nós tivemos o contato direto com ela aqui para São Paulo, com um grupo de professores, né?
e fizemos o primeiro exame com ela. Então, a gente fala assim, são vários momentos, né, que eu posso destacar. Eu acredito que talvez o mais marcante, o que foi uma coisa surreal, e aquele que você jamais vai imaginar que um brasileiro possa passar por isso, foi o dia que eu fiz a cerimônia chama Yapon Daitsi, né, que é discípulo de porta fechada. Eu fiz na frente do túmulo do pai dela, né, foram 3 cerimônias, na realidade, a primeira na frente do túmulo do pai dela, que é o grão-mestre de 7ª geração lá em Hong Kong, que é o grão-mestre Lao Fat Man. Depois nós fizemos perante a comunidade chinesa, em testemunha dos votos do nome de Yapon Daitsi. E depois foi feita uma terceira que foi na sede da Federação Mundial de Hong Kong. Então, foram momentos que você nunca vai imaginar estar passando por uma situação, uma grande honra, e algo que eu pretendo assim, levar o resto da minha vida. Se a gente for pontuar em termos de treinamento, aí eu tenho inúmeras histórias, porque eu falo que até eu tenho um privilégio, né, de ter a grão-mestre ali de Lao como o Sifu, né? E esse é um ponto importante, né? E até por isso essa questão do grão-mestre, né? Dentro de um sistema de Kung Fu igual Garra de Águia, só existe um grão-mestre. Então, no caso, no nosso sistema, só ela é a grão-mestre do sistema. Quando um dia, espero que demore muito, ela venha a falecer, aí outro assume como grão-mestre. Os demais são mestres dentro do sistema. Então, vários momentos. Teve um momento que nós tivemos dentro de uma das Copas de Kung Fu, com uma escola que levou o maior número de atletas dentro de uma competição. Foi um momento que me marcou muito, porque é um trabalho difícil, é um trabalho constante, e que muito nos orgulha, né? Porque você vê que o Garra de Águia, ele cresce bastante. E esse crescimento é refletido através de um bom trabalho. Se você faz um bom trabalho, obviamente que você vai ter novos adeptos, e assim vai crescendo. Na casa de treinamento, aí, como você mesmo disse, já fiz treinamento com ela em São Francisco, Califórnia. Uhum. Já participei de torneio no Texas, já participei de torneio em Pequim, na China, já competi também em Hong Kong, mais recente agora, em 2024, no início, em agosto de 2024, eu fui para Hong Kong. Então, na parte de competição e eventualmente treinamento, eu só agradecer cada oportunidade a mim que foi dada. Que maravilhoso, realmente a reputação da grão-mestra Lili Lau é muito grande, dentro dos Estados Unidos, fora, mundialmente, está carregando esse legado dela, é uma grande honra, né, mestre? Eu fico imaginando você ter ido até o próprio túmulo do pai, ter feito essa cerimônia, não é para qualquer pessoa. Então, assim, a gente sabe que realmente ela é uma pessoa que é barra pesada. Meu Sifu fez alguns treinamentos com ela também, quando ele foi coach da seleção norte-americana de Kung Fu Wushu moderno, e ela sempre dava alguns detalhes. Ele falou, realmente ela é muito boa, muito detalhista quando se fala em relação a treino. Eu queria fazer uma pergunta em relação para quem não conhece o estilo, né, Garra de Águia, quais são as raízes históricas do estilo Garra de Águia e como ele pôde evoluir durante os dias até chegar ao que a gente tem hoje? Na realidade, se a gente for pontuar, desde o General Ofei, que é o fundador do sistema de Kung Fu Garra de Águia, né? E aí vem sequência de monges e mestres, né? Tao Chai, Tim, Fat Sen, aí é uma sequência de mestres desde o período de Shaolin até os dias de hoje, né? E claro, né? Vamos falar que por que a gente fala de uma evolução? Porque o trabalho da grão-mestra Lili Lau é gigante quando a gente fala do que ela tenta levar para o mundo. Então, hoje, a grão-mestra ela não se fica somente nos Estados Unidos, né? Ela está em Hong Kong, hoje mesmo ela está em Hong Kong, mas ela tem um trabalho aqui no Brasil, tem um trabalho na Grécia, na Bélgica, na Holanda. Então, são diversos países que ela leva o legado do pai dela afinco. Então, isso é uma coisa que tem que ser louvado sempre, porque vamos imaginar o seguinte, uma mulher na frente de um sistema é cada vez mais raro. Então, hoje ela está com 80 anos, mais de 60 ensinando. Então, realmente é um legado que faz com que o sistema cresça e cresça cada vez mais, e o que nos dá muito orgulho. Desde lá, né, da província de Hubei, né, que foi onde foi criado o Garra de Águia, até os dias de hoje, né? Então, quando a gente fala até de um ponto de evolução, entender que a quantidade de praticantes hoje no Garra de Águia é imensa. Então, é impossível a gente negar que, não tem como negar
o quanto que cresceu o sistema e quanto cresceu o número de adeptos, exatamente pela sua eficácia, exatamente pelo aquilo que está sendo divulgado de uma forma tão positiva e tão ampla. E aí, nessa parte, desde o princípio histórico, da General Fei até os dias de hoje, seguindo ela, o seu legado, desde o Alpha Man, e seguindo o legado por ela, não tenho dúvida que o crescimento é abismal e tem crescido constantemente. Com certeza é um estilo que realmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, você vê praticantes do estilo e fazendo quando faz apresentações, sempre muito bem representado. Não é de qualquer forma, você nunca ouvi, pelo menos eu nunca ouvi coisas más vindo de praticantes do Kung Fu da Garra de Águia. É sempre, né, coisas maravilhosíssimas, campeões estaduais, nacionais, mundiais, inclusive. Esse meu Sifu ele é meu Sifu de Tai Chi, mas ele também ensina a Lohan, mas eu não aprendi Kung Fu Shaolin junto com ele. E ali ele tinha umas formas de garra de águia, e quando ele foi pro Mundial com a aluna dele, que a Lili Lau foi junto, ela foi representando, a aluna dele foi representando uma forma da garra de águia, na qual ela ganhou a medalha de prata. Foi muito interessante isso. Então você vê sempre que o estilo garra de águia, não querendo menosprezar outros, mas é um estilo muito, muito bem representado. O estilo Garra de Águia possui alguns conjuntos de princípios filosóficos ou éticos que os praticantes deveriam seguir? Sim. Vamos para o conjunto. Por exemplo, eu sempre cito no início da minha aula algumas palavras que ela entra assim: Hock Yarn, Hock Yi, Hock Kung Fu, Jun Jo, Jo Si, Jun Kaldo. Hock Yarn significa aprender a ter gentileza. Como que nós vamos praticar o Kung Fu se você não é uma pessoa gentil, é uma pessoa educada, né? Hock Yi, lealdade. Lealdade no meio marcial é extremamente importante. A lealdade com o teu professor, a lealdade no sistema, a lealdade com o teu mestre. Então, é extremamente importante. E Hock Kung Fu, que o Kung Fu, nós sabemos, significa trabalho duro. Eu sempre falo que sem os dois primeiros preceitos, né? O Hock Yarn e o Hock Yi, não tem como você fazer o Kung Fu. Você tem o conjunto da obra. Outro ponto que é muito importante e característico é o que falava. Junjo. Junjo significa aprender a respeitar os antepassados. Porque se a história é viva hoje, é porque alguém lá atrás construiu e mantém. Amanhã, hoje, Ronald, nós estamos divulgando Garra de Águia. Amanhã vai ser o seu aluno. E depois de amanhã vai ser o aluno do seu aluno. Então, a importância das pessoas que passaram na vida deles é fundamental. Como eu falei, o momento de honra de estar na frente do túmulo do Alpha Man foi um momento muito, assim, bárbaro, assim, inimaginável e de muito orgulho. Hock Kung Fu, Jun Si, aí seria aprender a respeitar os professores, os mestres. Como que você pode exigir o respeito do seu aluno se você, como professor, não dá esse mesmo respeito? Então, a coisa tem que ser uma conexão de aluno para com o professor e de professor para com o aluno. Porque não adianta, novamente, às vezes você fala assim, poxa, você tem que me respeitar. Mas qual é o respeito que o professor faz com o aluno? Então é uma linha de mão dupla, e ela tem que caminhar sempre. Né? E último, Jun Kaldo. Jun Kaldo seria respeitar as orientações. Você ter as orientações adequadas para que você possa executar um bom Kung Fu e eventualmente uma boa vida, por que não? Né? Aliado a esses pontos, uma outra coisa que a mestra sempre pontua e de forma enfática e deixa muito claro é o Código de Ética Marcial Wudan. O Wudan é extremamente importante numa filosofia marcial. A gente vai trabalhar com a justiça, respeito, lealdade, paciência, coragem, né, humildade. Se você não tem esse preceito, ou se você de repente usa a tua graduação para oprimir o teu aluno, então você não está no caminho correto, né? Ele tem que ser usado como exemplo sempre. E é muito difícil no meio marcial, porque existe até aquela frase que fala assim, você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela, né? E tem que, acho que na realidade ela tem que trabalhar como o oposto, ela tem que servir de exemplo para que as pessoas possam conhecer você melhor e seguir cada vez mais o que for adequado. É bonito de ver esses valores sociais sendo ensinados dentro das artes marciais, né? Porque muita gente, às vezes, eles acreditam que arte marcial é apenas um sistema de luta, é muito mais além do que isso. E é bonito até ver para os nossos ouvintes, às vezes estão buscando algum estilo de artes marciais para praticar, ou pai,
mãe que às vezes quer colocar o filho em alguma prática, algum exercício físico, e é muito importante porque a arte marcial do Kung Fu ele é um estilo muito completo, independente de qualquer linhagem, independente de qualquer estilo, e quando se tem um praticante, um professor assim, muito bem respeitado, com um calibre, né, muito bem, com conhecimento dentro, né, do que ele está ensinando, ele consegue transmitir todos esses valores do Wudê, todos esses valores que você mencionou, né, para que aquela criança, aquele adolescente, ou aquela pessoa que está praticando possa a pouco tá desenvolvendo ou as suas qualidades, né, ou até aprimorando aquilo que ele já tem. Então isso é muito interessante de ver dentro da arte marcial. Sim. Em sua opinião, pode falar, mestre. Não, sem dúvida, como eu falei, tudo é uma questão contínua, né, não adianta você fazer um Kung Fu que não tenha respeito, né, um Kung Fu que não possa seguir uma arte que vem desde as pessoas que devam o seu exemplo, porque depois você não, como eu falei, o seu legado para na metade do caminho, aí se perde, né. E o legado, igual você mencionou, é algo muito importante também, porque, igual eu uso falar aqui no programa, falo também para os meus alunos, que quando a gente está fazendo a prática da arte marcial, você está numa forma, entre aspas, né, espiritual, se conectando com aquela genealogia, os antepassados, que você está aprendendo aquele sistema, né? Porque se você for parar para imaginar, se realmente, né, houve todas aquelas histórias, hoje a gente tem, né, teorias de situações de criações de estilos, de que veio porque a gente não tem às vezes um material concreto, mas se realmente todas aquelas teorias forem realmente corretas, imagina você ter, né, praticar movimentos que foram praticados 400, 500 anos atrás por monges Shaolins famosos, né, como o General Liu Fei, como outros imperadores chineses, e você vai falar, puxa vida, que interessante, esse material que foi praticado lá atrás, claro que desenvolvido pouco a pouco através de praticantes, de estudiosos, de filósofos, de guerreiros, de senhores da guerra, hoje está chegando aqui na minha mão, claro que sendo uma transmissão, né, de uma forma um pouco diferenciada com o seu objetivo, porque antigamente era um sistema de guerra, hoje a gente pratica, né, um sistema um pouco mais filosófico, claro que também para defesa pessoal, caso necessário, mas quando a gente fala de filosófico, aplicar esses valores na nossa vida pessoal, no trabalho, na escola, né, no nosso cotidiano, relacionamento. Então isso é muito bonito de poder ver e também tá aplicando, né? E cuidando também da saúde, porque é importante estar fazendo exercício físico. Sim. Então, mestre, em sua opinião, quais são as principais características que distinguem o estilo Garra de Águia dos outros estilos de Kung Fu? Primeiro ponto é a gente apontar as 3 colunas do Garra de Águia, né? Uhum. A coluna número 1, a gente chama de Hankyu Yapsaplo, né? Que seria os 10, seria 10 punhos caminhando, né? Que é uma das características do sistema. A outra chama Yanjiao Toicha Yapak Dimpak. Esse seria o mesmo que é mais conhecido como Tinas, né? Que são as partes de ponto de pressão e é extremamente característico do sistema. Muitos conhecem o nome só como Tiná, mas seria ou seria o seu nome que eu mencionei em chinês, né? E outro chama Linkun Saplo, que seria o quê? 50 caminhos de Ofei. Então, todos esses são uma sequência técnica que trabalha de uma forma muito clara, né? E característica do sistema, desde a parte dos pontos de pressão, desde a parte de aplicação técnica. Então, isso é uma coisa que ele distingue bastante, porque, vamos falar assim, a eficácia do sistema, ela não vem uma coisa de agora, ela vem de muitos anos. E não é uma coisa que você faz uma alteração para que você fale que ela possa fazer viral, porque ela é eficaz. Se uma vez ela funciona, se uma vez ela vem de tanto tempo, então, de fato, esse seria uma das coisas que distingue e diferencia de vários sistemas pelo fato da eficácia dos Tinás. O que eu acho muito característico nessa questão dos Tinás é que influenciou muito as artes marciais chinesas e também ocidentais e orientais. Você vê utilizando muitas técnicas de garra de águia em treinamentos militares, em treinamentos, né, de polícias. Foi muito interessante que estava fazendo um treinamento militar agora no mês de junho, e ali no processo de treinamento militar, uma das técnicas de algemar
o instrutor falava, né, para colocar a pessoa no chão, colocar o indivíduo no chão, e ele falava, uma das técnicas você entra com uma, ele falava, né, quem treina Kung Fu aqui, você vai lembrar que parece a garra de águia, você pega, né, nas costas o pulso do elemento, coloca ele para trás, e você já algema ele já com a postura da garra de águia. Achei isso muito interessante para ver, né, nunca tive essa oportunidade de ver, assim, o estilo sendo praticado ou sendo ensinado no nível tão altíssimo, né? Você vê militares utilizando, né, agências de defesa, de segurança pública, utilizando técnicas que são lendárias, que são passadas aí gerações e gerações, e hoje estão sendo utilizadas até os dias de hoje também nessa questão da segurança pública. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Técnica de torção, né, também é muito importante, né? Então, tudo que trabalha a parte de mobilização é muito bom, muito prático e muita repetição. Como que o estilo e o tradicionalismo da garra de águia se adapta ou se transforma para se manter relevante em tempos modernos? Na realidade, eu não diria que ele se adapta, ele mantém uma tradição. Porque vamos imaginar o seguinte, né? Você tem um sistema de milhares de anos. Às vezes a gente fala assim, poxa, como que a gente pode aprimorar? Eu não vejo uma questão de aprimoramento de uma coisa que funciona muito bem. Então, ele não tem alterações ao longo dos anos. Aliás, é até um cuidado que a Grã-Mestra tem de manter, né, o mesmo legado de uma forma intacta, sem alteração. Porque às vezes você tem uma alteração para deixar o sistema bonito, por exemplo, né? E não tem essa necessidade, porque um sistema ele já tem a sua beleza de fato, né? E tem a sua eficácia desde o período de guerra, né? Então, ele não tem você vai falar assim, poxa, eu vou fazer isso aqui para moldar, para deixar melhor. Não, porque ele já é eficaz. Como que eu vou pegar e trabalhar uma parte de torção, uma parte de tirar pontos de pressão, que são 108 pontos de pressão, alguns são só para imobilizar, outros eventualmente para matar, aí eu vou falar assim, peraí, eu vou matar de uma forma mais bonita, né? Não tem sentido isso, né? Então, na realidade, não que ele se adequa, não tem necessidade, porque ele mantém uma regularidade. E esse é um outro ponto que é muito importante, essa questão da Grã-Mestra. Ela resgatar, ou pelo menos manter um sistema puro, um sistema sem alterações, que ele mantém um legado desde do que ela aprendeu com o pai dela, e antes, obviamente, até os dias de hoje. Então, ele não se remodela. Vamos falar que ele mantém um legado firme e forte, que não tem a necessidade de deixar uma outra coisa como se fosse mais eficaz, porque ele já é eficaz. Então, essa é uma parte que tem que ser conservada, vamos dizer assim. O que é bonito dessas artes marciais tradicionais é manter esse tradicionalismo durante séculos, né? Igual eu tinha falado. Às vezes, algum professor ou outro, né, durante todo esse processo de linhagem, acaba, eu não diria adicionando, mas fazendo da forma, assim, colocando a sua essência como praticante de artes marciais, estudando sem modificar o estilo, sem adicionar, sem tirar, né, e acaba ali simplesmente, talvez ajustando alguns detalhes, né, a gente uso como exemplo alguns estilos que eu treino, como por exemplo o Wing Chun, você vê ali como que era o processo do estilo de Wing Chun antes de Ip Man e pós o Ip Man, né, você vê que teve ali, talvez o estilo manteve o mesmo, alguns alunos acabou fazendo algumas ajustes, né, não alterações, porque você vê que o sistema é o mesmo, o Siu Lin Tao, o Biu Ji, Chun Kyu é o mesmo, mas ele foi passado de uma geração para a próxima, mantendo ali a mesma raiz, que é aquele próprio sistema de artes marciais. E é bonito de ver que esses, né, continua sendo eficaz, continua sendo produtivo, continua sendo transmitido de uma forma excelentíssima e, ao mesmo tempo, não é uma forma robótica, não é aquela coisa, né, como se fosse um livro, que você abre o livro, você vê que as letras não mudam, né, algo, uma essência especial, diferente, né, que você é transmitido da mesma forma, mantendo e ao mesmo tempo colocando uma essência especial ali dentro daquela prática, daquela arte marcial. E direto da fonte, né, você tem uma fonte rica, né, uma lenda viva igual a Sifu, né, então isso é uma coisa que valoriza bastante o sistema e como eu falo, né, sempre tenho sorte de ter ela como Sifu. Existem conceitos de combate ou táticas dentro do Garra de Águia que você acha que são frequentemente incompreendidos ou subestimados? Pessoas que às vezes eles acabam cometendo equívocos na parte de expressão desse estilo ou transmissão?
Essa é uma parte muito importante. Primeiro, quando a gente fala, como é passado a técnica para o estudante, como que é desenvolvido, ou seja, como que o professor aprendeu o sistema e como que ele passa para frente. Porque, na realidade, não é que ele é incompreendido, de repente, ele não é bem absorvido. Quando não é bem absorvido, ele de repente não teve uma orientação adequada a ponto de poder passar no sistema dentro da sua raiz. Então, vamos imaginar o seguinte: se você não tem um bom professor, ou se você não tem um bom praticante, eventualmente o sistema ele distorce ao longo dos anos. Ou de repente, nem é isso, de repente ele não aprende, mas ele não é bem praticado, ou você não tem conhecimento de fato daquilo que você está ensinando. Então, se você somar, é onde tem uma incompreensão. Eu lembro de uma vez que o aluno falou: mestre, por que você faz um movimento de tirada? O que significa isso? Se você não tem o conhecimento, se você não sabe para que serve, como que você pode falar, assim, por exemplo, você sabe o caminho, mas você não sabe a aplicação? É muito bonito você ver o sistema, mas se você não souber aplicar, não serve para nada. E aí é onde vem a incompreensão, e aí é onde vem os problemas. A gente saber os conceitos dele históricos, você saber como executar o movimento e você saber aplicar o movimento. O conjunto da obra vai mostrar claramente que você não tem dúvida do sistema. Torna-se dúvidas quando você não tem, eventualmente, uma explicação clara, quando você não tem uma pessoa que compreende o sistema, ou de uma forma com que, de repente, não vou nem julgar a pessoa pela sua forma, não vou falar que é uma preguiça, não vou falar, cada um tem o seu tempo. Uhum. Alguns eles vão absorver mais rápido, outros vão absorver menos, aí não é uma coisa que é específica do Garra de Águia, isso pode ser para qualquer sistema, mas um bom Sifu, um bom mestre, obviamente vai saber lidar com a situação e vai poder passar de uma forma que fique muito claro e que não tenha dúvida em nem distorção dos movimentos futuros. Isso pelo menos para mim, é bem claro, e como eu disse, não é só do Garra de Águia, isso pode ser para qualquer sistema. Explorando um pouquinho sobre a questão técnica do Garra de Águia, né, partindo desse mesmo conceito, você acredita que talvez os chinás sejam a parte mais desafiadora do sistema para se compreender e se aplicar, ou seria uma parte filosófica, ou específicos catis ou taulus que vocês têm no sistema? Na realidade é o conjunto da obra, eu não vou falar que ele é o mais desafiador. Se eu pontuar que um é maior ou menor do que o outro, eu vou estar desmerecendo uma técnica ou valorizando outra. Eu sempre entendo que todas as técnicas têm seu papel fundamental, desde a básica até a avançada. Se você não construir um castelo com um tijolo muito bem firme, para que você possa ter uma base firme, quando você for para uma técnica avançada, é como se você estivesse construindo um castelo de areia, que você bate uma água e o castelo já cai. Ele tem que ser o conjunto completo da obra. Então, vamos imaginar, por exemplo, nós temos a forma que chama grande herói, que é uma forma muito grande e complexa pelo tamanho e a sequência de movimentos. Se lá atrás você não teve uma boa base, não adianta você querer fazer uma técnica avançada, porque ela não vai sair na sua eficácia. E aí entram outros conceitos, né? Beleza, habilidade, arte, que são conceitos reais do Kung Fu. Você perde isso também. Ele não vai ter nenhum e nem outro. Então, você tem que ter um caminho muito firme, muito concreto, desde a sua base até os dias de hoje. Poxa, não tive uma base concreta, de repente eu não dei sorte lá atrás no meu início. Você pode sim, né, dar continuidade do sistema mesmo, se você tenha um tempo maior de prática, desde que você também esteja pronto para absorver novas informações e informações corretas. Às vezes a pessoa pode ter 10 anos de prática. Eu quero começar de novo, porque eu entendo que, de repente, aquilo que eu aprendi não foi o ideal. Pode? Claro que pode, desde que você também tenha a mente aberta para poder, como diz, né, esvaziar a xícara, né, para poder reencher novamente e começar aquilo que você está se propondo a fazer. Se você tiver paciência, e aí voltamos às virtudes éticas, né, do Ludana, se você tiver paciência, humildade, você vai conseguir chegar longe e vai conseguir compreender tudo sem sombra de dúvida. Basta que você tenha uma pessoa ideal para que possa aprender e eventualmente executar aquilo que você vai estar aprendendo. Uma coisa bem interessante que você mencionou em relação à estrutura base do estilo, porque uma casa não se começa construindo do telhado, né? Você precisa
construir ali tijolinho por tijolinho, e precisa ser uma estrutura firme, começando ali de posturas, depois posturas de mãos, e assim, cada sistema tem a sua metodologia de ensino. Então a gente vê que independente de qualquer estilo de artes marciais, você tem ainda também essa questão Garra de Águia, também tem essa estrutura, né, física e também filosófica, onde você começa a estruturar um aluno né, da base principal, que ali são coisas simples, para que ele continue seguindo a sua trajetória marcial, praticando as partes mais evoluídas do sistema marcial, correto? Claro, mesmo porque, mesmo nós que temos uma graduação elevada, nós estamos sujeitos a aprendizado sempre. Você não é dono de todo o saber. Você sempre está aprendendo. Sempre. E é importante a gente saber ter essa consciência que você não sabe tudo. Você sempre vai estar aprendendo. Eu sempre falo, né, que quando eu estou com a Cifuri lá, e não só com ela, às vezes meus irmãos de treino também, que tem muito conhecimento, eu tenho irmãos meus de treino que têm 10 anos a mais do que eu de prática, então você sempre vai estar aprendendo alguma coisa, porque a experiência que cada um teve dentro da universidade não é a sua experiência, é a dele que compartilha com você para que aumente o teu conhecimento. Então, de repente, você teve um torneio que você não participou e a pessoa teve uma determinada experiência, falou, poxa, olha, já fui naquele país, ou já fui naquele campeonato, e foi dessa forma naquela época. Hoje, de repente, ele tem uma forma diferente. Ou, de repente, você participou de um festival, uma apresentação cultural de dança de leão, de dança de dragão, algo que você nunca fez. Eu tive a oportunidade de ver algumas apresentações dos outros países, tentar trazer alguma coisa para o Brasil, tentar se inovar em algumas questões, falou, poxa, eu vi isso aqui num país que poderia agregar na performance do que nós fazemos aqui. Então, tudo é conhecimento, e cabe a nós, né, entender que o aprendizado é constante, ele nunca vai ficar num ponto só. Se você sabe, se você entende dessa forma, e aí é a minha alegria de estar sempre com a grã-mestra de Idal, 10 minutos com ela, que ela começa a falar sobre a parte de filosofia, ou ela poder transmitir o conhecimento dela, não tem igual, né? Eu lembro de momentos que eu passei em Hong Kong com ela, e nós estávamos numa casa de dança de leão e dragão, e o rapaz, ele estava falando sobre as apresentações, né? Que ele fazia, olha, poxa, meu mestre fez isso, meu mestre fez aquilo. Eu falei, nossa, o cara conhece demais. E nós estamos aqui, né, já aprendendo bastante, né? E ele mencionando sobre as glórias e uma prateleira de troféus que eu precisaria nascer de novo para poder fazer de dança de leão e dragão. Um cara muito bom. E ele mostrava os vídeos, eu falava, rapaz, vai ser difícil chegar num nível desse, né? O cara nível altíssimo. E a Cifu prestando atenção, super tranquila. Eu falei assim, nossa, agora nós estamos começando a ser massacrados aqui, né? Porque de tanto conhecimento, né? E aí, num breve momento, a grã-mestra fala, mas peraí, o teu professor, não um professor assim, deu a característica do cara, né? Do mestre, né? E aí ela falou assim, e o cara falou, ele é assim tal. Peraí, o nome dele não é tal, eu não me recordo agora, mas o nome dele não é tal. Eu falei, é esse mesmo. Aí ela me vira e fala assim, Ronald, conheço, foi meu aluno. Aí quando ela falou isso, eu olhei, eu falei assim, não acredito que eu estou ouvindo isso, né? Então, foi um momento assim que eu vi mais lá em Hong Kong, o quanto que a grã-mestra é respeitada, e eu falo com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ser aluno dela, né? E espero, né, que o trabalho que eu desenvolvo hoje, eu possa dar o mesmo orgulho para os meus alunos no futuro. Pelo menos eu trabalho muito para isso. Com certeza, mestre. Na verdade, você dá um orgulho para a comunidade da Kung Fu, da arte marcial, porque com muito respeito, com muito carinho, mesmo sendo praticante de outro estilo, a gente fica muito alegre de poder ver pessoas maravilhosas como o senhor desenvolvendo o projeto da Garra de Águia, o estilo Garra de Águia, mesmo sendo outra linhagem, mas com uma beleza tão grande, com tanto amor, com tanto carinho, que a gente vê, né, o brilho nos seus olhos quando você fala sobre esse estilo. Então, é bonito de ver, mestre. Eu fico muito agradecido mesmo, é uma honra muito grande mesmo ter você aqui no nosso podcast, porque eu lembro a primeira conversa que a gente teve ali naquele workshop de Sandá, eu pude ver, poxa vida, tanto o mestre tão assim, na minha opinião, né, tão grande assim,
tomou seu tempo para falar com, né, 2 meninos, eu e o Renan ali conversando com você, conversamos tanto ali, falando sobre Kung Fu, e falava tanta coisa, e eu falava, caramba, puxa vida, né, o mestre tão humilde, a gente foi ver o seu background, o seu calibre ali, falando, tomando o seu tempo tão precioso para conversar com a gente, e aqui no nosso podcast também, então assim, realmente eu fico muito grato, mestre, de ter a sua presença aqui, e é bonito mesmo, você realmente honra e a comunidade de Kung Fu, não só no Brasil, mas mundial, porque a gente vê que a arte marcial deveria ser uma família só, independente de estilo, de linhagem, é bonito ver a arte marcial ser muito bem representada. É uma coisa muito interessante, só para pontuar que você falou em relação à parte de estrutura, eu lembro que quando eu fui formado no Tai Chi, meu Sifu mora em Miami, inclusive semana que vem eu tô indo visitar ele, a última vez que eu fui ver ele foi em 2022, final de 2022, né, e aí ele, fui fazer uma aula ali com ele, abracei ele, ele chegou para mim e falou, vamos treinar 24, a forma 24, que é a primeira forma do Yang, né, que a gente aprendeu. Eu falei, puxa vida, achei que ele ia, né, querer ver uma forma mais avançada, Shen 56, o punho canhão, né, da Cannon Fist. E aí, chegou lá, você sabe, aí fez a apresentação, nossa, tá muito bom, mas você sabia que precisa melhorar isso aqui ali, né? Eu falei, puxa vida, né? 8 anos de treino de Tai Chi e ainda tem coisinhas ali que você precisa ajustar da base, da estrutura para que a sua forma, independente do estilo, continue se aprimorando, continue se embelezando e sendo mais eficiente do que já é a sua transmissão, a sua essência da sua arte marcial. Então é legal ver essa comparação de estilos e mesmo tendo essa estrutura, né, filosófica e também física sendo sempre aprimorada, porque a gente, como artista marcial, nunca vai mestrar. A gente vê mestres, vê grão-mestres, pra gente estar no topo máximo ali, né, de excelência em aplicação, mas quando a gente vê os mestres, sempre tem algo a melhorar, a desenvolver, a se como é que fala? Se autodesenvolver na sua arte marcial. E é bonito de ver isso, que é algo que, independente de quando você treina, quanto mais você treina, mais você fica melhor. Sempre tem que ter essa repetição. Primeiro, né, só voltar um pouquinho do que você disse lá atrás, a satisfação é minha, né, Rolo, de estar conhecendo pessoas do meio marcial. Eu falo, né, nós aprendemos sempre, né, não só com os alunos mais velhos, mas com os mais novos também. Por que não, né? Porque cada pessoa tem um jeito diferente de pensar, cada pessoa tem... O mundo evolui, o mundo muda. Então, nós temos que estar preparados sempre para aquilo que vem, no que foi no passado e o que vem daqui para frente. A gente ficar preso só àquilo que já foi, não adianta, você não tem uma evolução pessoal. Então, a gente é sempre uma evolução constante, mas, como eu falei, agregar o nosso conhecimento sempre. E essa parte que você falou sobre conversar, poxa, eu adoro conhecer pessoas. Existe aquela que a mestra fala, que é o seguinte, use Kung Fu para fazer amigos. Uhum. Então, essa frase já diz exatamente o que o Kung Fu rege. Não pode ser aquele negócio, olha, não toca a mão em mim porque eu sou mestre. Eu vejo a grã-mestra, ela tem tanto carinho, tanto apreço com as pessoas. Quando ela vem para o Brasil, ela atende todo mundo muito bem, sempre disposta a tirar foto com o pessoal, é uma celebridade quando vem para cá, porque fez por construir por onde, né? Ela tem uma história magnífica. Então, cabe a nós, né, copiar esse exemplo, né, ou seguir o mesmo exemplo da mesma forma. Então, eu tenho o prazer de conhecer as pessoas, de poder ser, e de fato, é a minha paixão, é a minha vida, né, o Kung Fu é a minha vida sem igual. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional. A gente falar em termos financeiros, vamos falar que existe um parâmetro gigantesco de um para o outro, né, de um para cima e o outro financeiramente, mas em contrapartida, a parte de saúde, a parte de vivência, eu sinto que eu ganhei mais anos de vida com a arte marcial do que eu estava perdendo com o outro. Não que o outro seja ruim, que foi muito bom também num período da minha vida, mas no atual eu me sinto muito feliz e muito acolhido. E esse acolhimento é exatamente pela minha postura com as pessoas. Então, gosto muito do que eu faço, eu adoro demais. E sobre a questão técnica, né, vou dar um exemplo, a questão de competição. Você ganha uma medalha. O fato de você ganhar uma medalha de ouro, não significa que você é o melhor. A medalha ela tem diversos fatores por trás. De repente, você ganhou aquela medalha porque você pegou um oponente mais fraco, ou de repente pegou alguém que não está num bom dia, ou de repente você também pegou uma pessoa muito boa
e você não estava no seu dia. Então, às vezes o torneio nem sempre é verdadeiro. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: quando você ganha uma competição, você está sendo julgado por várias pessoas que entendem, de acordo com você ou não, que você foi o melhor ou que você foi o pior. Hoje eu falo que quem julga é Deus, né? E nós, né, seguimos a concordar ou não concordar com aqueles que entendem que o prêmio vale, que seria a medalha de ouro dentro de uma competição. Mas ainda assim, a medalha ela traz uma coisa, mais responsabilidade. Quando você traz uma medalha, que nem agora recente, conseguir a conquista no exterior, quer dizer que você é o melhor? Não, ele me deu mais responsabilidade, ele me deu mais coragem em assumir que mesmo se você ganhou o torneio anterior, então, peraí, se eu voltar de novo, eu tenho que voltar melhor do que o anterior, porque você entra sempre com o objetivo de bater aquele que foi campeão. Se você foi campeão no torneio, então volte melhor do que você foi antes. Essa é uma forma que você pode estar trabalhando e estimulando para que você volte a ser cada vez melhor. Quando você não consegue, então, peraí, alguma coisa eu falhei, vamos tornar no início da página 1 de novo e começar tudo de novo. Mas você chega num ponto que você acaba ficando satisfeito ou não. Eu até brinco com os meninos, eu nunca vejo meus vídeos de competição, não gosto, né? Não gosto porque toda vez que eu vejo, eu falei, nossa, isso aqui poderia ter melhorado nisso. Nossa, olha essa garra, esqueci de fazer aquela mão. Então, eu sou muito crítico, né, e me cobro demais. Graças a Deus eu tenho uma história muito positiva, mas como eu disse, que aumenta a responsabilidade, e aqueles que buscam treinar comigo, sabem que minha exigência é muito grande, porque eu quero que o meu aluno seja melhor do que eu como professor, como mestre. Mas por que eu quero isso? Porque se eu estiver trabalhando para que ele seja um bom mestre, um bom professor, eu cumpri com um fundamento muito bom, que é eu ter sido um bom professor para essa pessoa. Se eu não conseguir, poxa vida, às vezes eu me cobro muito, eu falo, por que eu não ajudei aquele aluno? Nossa, aquele aluno lá poderia ter feito daquela forma, eu deveria ter dado mais atenção para ele. Me cobro bastante porque eu sei o tamanho da minha responsabilidade, ou pelo menos imagino o tamanho que seja, e tento me aprimorar não só como atleta, mas principalmente agora que nós estamos mais velhinhos, né? Aí ser um bom professor, que é esse que cabe a nós daqui para frente. A vida é muito curta, né, Ronaldinho? A gente tem que aproveitar cada minuto. Exatamente, mestre. Essa questão de legado e representação é muito importante, porque o que você está transmitindo para alguém tem que ser muito bem passado, tem que ser muito bem transmitido, tem que ser muito bem recebido também, para que ele possa estar da mesma forma no dia de amanhã, estar representando da mesma forma que você. Nós, como os professores, a gente sempre, né, quer que o aluno, né, se saia bem, seja muito bem representado, e que esse carinho, esse amor que a gente tem, que é o Kung Fu, como se fosse um filho, seja transmitido para os futuros praticantes, e seja continuando tendo o mesmo respeito durante a essência do longo dos anos, que a sociedade vai mudando, a gente vê que as culturas vão mudando, os valores, infelizmente, às vezes vão mudando também, e a essência tem que manter a mesma. Né? Então imagina daqui 200, 300 anos como que vai ser o Kung Fu mais para frente. A gente vai chegar nesse aspecto, mas só para concluir talvez esse assunto em relação a essa pergunta, né? Qual que você acredita que seria o maior desafio está carregando, né, o nome da grão-mestra Lili Lau e o estilo também Garra de Águia também, né, para as gerações futuras, né? Desculpa, essa representação, qual que você acha que seria o maior desafio tá carregando esse legado desse Kung Fu? Manter o legado não é fácil. Você saber a professora que você tem também já é uma responsabilidade muito grande. Então, o desafio é que você possa sempre manter íntegro, você manter... Não seja um desafio, porque isso, na realidade, não diria nem que é uma obrigação, é uma coisa natural do ser humano. Mas tomar sempre o cuidado para que o Kung Fu não perca a sua principal essência, não perder as suas principais características dentro de um estilo. Então, quando a gente fala de perder característica, é você ficar atento a todos os detalhes, você ficar sempre atento à forma como que você trata o seu mestre, a forma como que você recebe, a forma como que você direciona para os seus alunos aquilo que você pode passar da melhor forma possível. Como eu falei, a vida é muito curta e a gente tem que aproveitar cada momento.
Então, nesse de aproveitar cada momento, eu sempre falo, poder passar o máximo de conhecimento que eu adquiri em vida, até os dias de hoje, e poder passar na sua amplitude para os meus alunos. Eu sempre falo, né, outro dia eu estava conversando com um aluno meu sobre a questão técnica, né? Olha, eu preciso passar essa técnica para você, mas de forma detalhada. Não passar por passar. Passo a passo, para que você possa compreender o movimento, e aquilo que você não compreender, você pergunta, que aí eu mostro a aplicação. E eu falei, e quero passar para você isso aqui o quanto antes. Aí ele falou, nossa, mestre, mas o senhor tá com pressa em ensinar isso aqui, é muito grande, né? Aí eu falei para ele assim, rapaz, você não sabe se amanhã eu saio na rua, sou atropelado, você perdeu essa técnica, né? Eu falei, então, eu tenho que passar logo, né? Aí ele falou assim, para com isso, né? Você vai viver muito, não me enche o saco, né? E eu falo assim, não, a gente sempre tem que pensar na manhã, então para mim é um prazer, né? É uma grande honra você ser um dos representantes em um país que tem grandes professores do sistema. Eu sou ladeado de grandes mestres do Garra de Águia, de pessoas que, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, tem tantos professores com grande conhecimento. Então, você está ladeado com grandes professores, isso faz com que a nossa responsabilidade aumente, e a gente sempre tem que dar o nosso melhor. Mesmo que, às vezes, o nosso melhor não seja o suficiente para muitos, mas falta de esforço, de tentar para poder fazer um grande trabalho, isso nunca vai faltar. O que eu acho muito interessante dentro da arte marcial chinesa é que, como você mencionou, né, existem grandes artistas marciais e cada um tem a sua essência, né? Hung Gar tem a sua essência, Cholifá tem a sua essência, Garra de Águia, aí você parte, né, um pouco mais detalhado a diferentes linhagens, cada uma tem a sua essência, ele vai ter, às vezes tem até o mesmo escopo, até algumas matérias similares, mas cada professor tem a sua essência independente da linhagem, do estilo de artes marciais, e isso une, né, os praticantes, né? Igual você mencionou anteriormente, falando em relação à competição, eu vejo a competição, os torneios, por mais que ele é uma forma de você demonstrar o seu melhor, mas o maior objetivo, qual que é? Você fazer amizade, você conhecer pessoas, você fazer, né, comunicação, network, para que você possa ali estar conseguindo crescer aquele grupo, né, aquela comunidade daquela sistema de artes marciais, porque por mais que é um ambiente, né, competitivo em relação a conseguir querer demonstrar, né, fazer uma demonstração muito bem representada, mas ao mesmo tempo, qual que é a consequência daquilo ali? Aquele evento, na verdade, é um evento, né, de união, é um evento de você trazer todas as escolas juntas, independente de qual linhagem, qual sistema, para que todos possam ali, né, eu uso falar aqui como se fosse uma festa, né, uma festa de artes marciais, onde todo mundo está apreciando a beleza das formas dos competidores, né, claro que quem praticou, às vezes, um pouquinho mais, sai um pouquinho com uma medalha, com uma outra, mas é consequência do seu treino. Mas eu acho que a vitória maior ali é você sair com uma amizade, você às vezes conseguir, poxa vida, conheci um mestre tal, vou visitar depois a escola dele, você conseguir aquela união, né? Porque aquilo fortalece a sociedade, não só no âmbito marcial, mas o âmbito pessoal também, porque às vezes você, no dia de amanhã, vai precisar daquele mestre por conta que ele trabalha, é especialista em alguma coisa, pode te ajudar, você pode ajudar aquela pessoa. Então é muito bonito de ver esse âmbito competitivo, né? Mas ao mesmo tempo essa união que tem dentro das escolas de artes marciais. Mesmo porque a vida continua fora da parte de competição. Então, eu sempre brinco, né? A questão do team live, né? Quando você encontra um aluno numa área, não importa onde você vê o seu aluno, ele sempre vai fazer o cumprimento tradicional, né? E eu até lembrei de uma história. Eu tinha um aluno que ele trabalhava ele era garçom de um restaurante, né, que ia trabalhar pela empresa no passado, né, e ele foi lá, ele perguntou o que queria, tal, serviu o prato. Quando ele me reconheceu, ele pegou, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, aí ele falou assim, oi, tipo, tudo bem, né, rapidamente assim, né, e baixou a mão, né. Aí eu falei para ele, não precisa se envergonhar, né? Na realidade, a gente faz com orgulho. Imagina se eu encontro você no açougue, se eu encontro na padaria. O meu cumprimento sempre vai ser de uma forma saudosa, porque é um cumprimento de respeito. Então, não precisa se envergonhar. A gente se envergonha quando a gente não faz, né? Aí, tudo bem. Aí ele falou, é verdade, né, mestre? O senhor tem razão. Aí, no dia seguinte,
2 dias depois, eu fui almoçar de novo, no mesmo restaurante que era próximo da empresa que eu trabalhava. Quando eu cheguei, ele chegou e fez assim, né? O senhor tá aqui! Deu um gritão, né? Aí eu tive vontade de me enfiar debaixo da mesa. Né? Aí eu falei assim, pô, não precisa exagerar também. Né? Aí ele me cumprimentou, né? Então, eu sempre falo, né? É gostoso, né? Porque graças a Deus, né? Aonde eu vou, alunos e ex-alunos, eu tenho uma relação espetacular. Eu não tenho desavença com nenhum ex-aluno. Então, às vezes o aluno sai, de repente ele não se adequa ao teu sistema de aula, ou de repente por N motivos, mas até hoje eu recebo mensagens de muito carinho, de muito apreço. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna, né, um casal de alunos que treinavam comigo antes da pandemia, e a moça fez aniversário, eu mandei um feliz aniversário, né, parabenizando. Ela falou, nossa, professor, eu e meu marido estamos querendo voltar amanhã. Eu falei, porque faz tanto tempo, mas o Kung Fu fez a diferença na nossa vida, né? Então, se faz a diferença positivamente, isso é legal, é uma coisa que eu aprendo. Nós hoje, Ronald, não podemos ser inimigos, né? A gente tem que ter, nós podemos ter concorrentes, a gente pode ter pessoas que apreciam outros sistemas, o que faz parte da vida para qualquer coisa que nós fazemos hoje em dia, que nem time de futebol, que nem religião, que nem política, todo mundo tem a sua opinião, por isso que nós vivemos num país democrático e que tem que ser respeitado. Então, essa é uma coisa que sempre a gente tem que pensar, poxa, ele prefere, então, vamos lá, vamos discutir ideias, vamos ver o que a gente pode fazer pelo melhor da modalidade, né? A gente consegue fazer o melhor da modalidade, isso é muito bom. Quem sai ganhando somos todos os praticantes e aqueles que vão vir depois da gente, né? Esse é o mais importante. Exatamente, a prática da arte marcial ela vem além daquilo que a gente imagina, né? Porque às vezes o professor ele tem uma instituição, às vezes também precisa pagar contas, né? Como professor, porque dá aula, vive daquilo. Mas é muito bonito ver que o trabalho reflete, né? O amor reflete além do que aquilo que da sua necessidade, porque como você mencionou, você tem ali, né? A sua instituição, mas da mesma forma, às vezes, existe aluno que, às vezes, se adequa mais, ou tem uma preferência um pouco maior, às vezes se encontra em outro determinado sistema, e mesmo assim, não tem por que ter algum tipo de rivalidade, ou ficar chateado, alguma coisa, né? Eu sempre falo também a mesma coisa para os meus alunos, pratica aquilo que você gosta de praticar, e se no dia de amanhã você realmente encontrar alguma coisa que te faça amar mais, sabe, não tem problema você deixar, a gente pode continuar sendo, né, amigos, colegas. Tem até um aluno que ele é sensei de karatê, ele fala comigo com muito respeito, ele sempre fala, ele fala assim, com muito respeito, o karatê é a minha paixão, eu treino Kung Fu porque eu também gosto, mas o karatê para mim não tem igual. Eu falo, não tem problema praticar os dois, pratica os dois, se é aquilo que você ama, que é o que você tem paixão, né, que te faz bem, pratica. Se você no dia de amanhã fala, eu quero ficar só no karatê, não tem problema também, né? Ele vem pro karatê, ele, né, tem uma carreira extensa dentro do karatê Shotokan, mas ele também treinou também garra de águia da outra linhagem no Brasil, não lembro com qual professor que foi, ele sempre me mencionou, mas tem um respeito, um carinho também pela garra de águia, hoje pratica comigo também, então é bonito de ver esse respeito mútuo, independente da arte marcial, porque você faz um trabalho além daquilo que você está esperando, né, e consegue ter um relacionamento com pessoas, né, às vezes de diferentes distâncias que você não vai imaginar. Por exemplo, né, conheci o mestre Fábio Lache, a gente está fazendo um podcast hoje, a gente tem uma amizade graças ao Kung Fu, alunos que às vezes eu dou auxílio online também, independente da distância, você acaba criando esse relacionamento, essa amizade, né, através da arte marcial. Então a arte marcial ela é algo assim bonito que não tem fronteiras, né, não tem estilos, não tem linhagens que vá ter aquela barra, né? Você fazer um trabalho muito bem respeitado, você consegue transpassar muitas barreiras na vida, né? E isso é verdade, tanto é que ontem mesmo eu conversei com um professor do Garra de Águia, que eu conheci nessa minha última ida para o é um professor da Holanda, né, que é o professor Joseph Levi, né? Então nós competimos juntos, no mesmo torneio, e fizemos uma amizade bem bacana. Então eu pergunto sempre como que ele está, se está tudo bem, ele manda mensagem, enfim. A gama de pessoas que você acaba conhecendo é gigantesca,
E você, como eu disse, tem que abrir portas, né, não fechar as portas, né, você não ganha nada denegrindo o outro, mesmo porque você nunca sabe qual foi a procedência que aquela pessoa teve para chegar aonde ela chegou. De repente você até sabe, de repente você até conhece, mas você não ganha nada desconstruindo aquilo que a pessoa conquistou. Quantas pessoas dependem do rolo de hoje para poder fazer atividade dentro da sua modalidade? Quantas pessoas dependem do Fábio para poder fazer? Quantos alunos? Teve um torneio que eu levei mais de 200 alunos em competição. Então, de repente, você leva 200 alunos num torneio e você desconstrói a imagem, você acaba com a imagem, você não está prejudicando só o Fábio, você está prejudicando pelo menos 200 crianças que podem estar dependendo de uma situação positiva, que o Kung Fu é muito positivo. Então, o que você ganha desconstruindo isso? Nada. Você só está prejudicando não só uma pessoa, mas várias outras. Então, o pensamento tem que ser sempre para cima e ajudar quem precisa. Se você tem essa condição, por que não? Então, o Kung Fu tem que trabalhar a união, tem que ter humildade, tem que ter pés no chão para saber que você sempre pode melhorar. Fazendo, acho que acredito que apenas uma conclusão em relação a esse assunto, eu acho muito bonito porque, né, você, mestre Fábio, faz um trabalho excelentíssimo e é bonito de ver trabalhos assim, né, conheço outros grão-mestres que, né, são exemplos para gente que é praticante de artes marciais, que tem menos experiência na área, e a gente utiliza como exemplo, e às vezes é triste de ver na internet, às vezes pessoas que você vê que tem uma capacidade tão boa, mas às vezes acaba lacrando, acaba fazendo isso, igual você falou, né, acaba tentando desconstruir o trabalho de outras pessoas, que na verdade não precisa, né, acabar, né, fazendo esse tipo de coisa. Então é bonito de ver, às vezes, o professor está ali no trabalho dele, está no projeto dele, né, o mundo dele é aquilo, e ele está disposto a ajudar outros e não atrapalhar o trabalho de outros, né? Então eu acho muito legal isso, porque eu acho tão deselegante, às vezes, né, eu vejo as pessoas em fóruns de internet, eu vejo pessoas em páginas de Facebook, às vezes, não, porque linhagem tal é isso, porque tem que tentar provar isso e aquilo, e a realidade é você não precisa provar nada, você está na sua instituição, onde você tem as suas regras, você tem o seu sistema de artes marciais, e o que você precisa fazer é passar os seus ensinamentos para os seus alunos, sem tentar interferir, às vezes, o trabalho de outra pessoa, às vezes a pessoa não é nem diretor, ou não tem nenhum cargo em nenhuma federação de artes marciais, e às vezes quer ditar regra em outras instituições, então, às vezes eu acho feio esse tipo de atitude, né? E é triste de ver, às vezes, porque às vezes são pessoas que aparentam ter um nível de conhecimento tão grande, mas às vezes acaba, né, talvez aí pisando um pouquinho na bola nesse tipo de quesito. É claro que a gente sabe, existem, a gente não tem como fugir do tema, que a gente sabe que existe de fato. Às vezes, algumas questões de linhagem, isso aí é inevitável, até porque se você for pegar lá, né, do passado até os dias de hoje, tem alguns sistemas que de fato existe uma diferença e você consegue perceber claramente quando é um sistema tradicional, quando não é tradicional, é de família, isso você consegue identificar, e o pessoal que é mais antigo sabe muito bem quem é e quem não é, e isso é muito claro, mas eu acho que não tem a necessidade de ficar batendo, porque direto ou indiretamente, Ronald, você vê em competição, você bate o olho e você já sabe. Você não precisa falar, você já compreende só observando. Poxa vida, vi aquele cara que fez essa técnica aqui. Nossa, mas que é isso? Uma vez eu lembro de um cara que ele fez uma... eu não vou nem mencionar direto, obviamente que eu não vou citar nomes, claro, mas eu vi uma vez uma arma tão absurda sendo usada em competição, eu falei, rapaz, que criatividade. É como se você fizesse... Eu vou dar um exemplo bem absurdo, até para imagina você pegar um alicate e você fazer a forma do alicate. Pega o alicate e fica batendo. A gente sabe que isso não existe, não tem o menor cabimento, né? E você não tem necessidade de falar, você olha, fica quieto e presta atenção. Você vai falar o quê? Uma coisa que todo mundo já sabe que a coisa não é verdadeira. Você sabe que não é de verdade. Então não tem necessidade. Eu já vi muita gente sair em capa de revista e falar que é mestre e não é. Então, tem coisas assim que são bem complexas, né? Às vezes, até por uma... sabe? As coisas precisam ser bem pontuadas e cada um
ter responsabilidade daquilo que fala. Eu sempre digo que a pesquisa é fundamental, saber quem é o teu professor, com quem ele treinou, com quem ele treina, tal. Para quem está começando, é muito importante pesquisar e saber como funciona o sistema. Depois que ele pesquisou, que ele tenha um entendimento claro, aí boa sorte e que Deus acompanhe a pessoa para que possa fazer um grande Kung Fu. Agora, ficar perdendo tempo. Eu sempre falo, uma pessoa pergunta, o que você acha do professor tal? Aí eu viro para o meu aluno e falo assim, eu acho que nós precisamos treinar mais. Mas não sei o que. Eu acho que precisamos treinar mais. Mas você não acha que o fulano... O que eu acho, eu guardo para mim. Mas eu acho que você deveria treinar mais. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Eu já dei minha opinião. Tem que treinar mais. Então, se a gente treinar mais, você perde menos tempo com essas picuinhas que não levam a nada. Tem que praticar, tem que fazer a sua parte, tem que fazer a sua parte bem feita, né? E saber que você pode agregar no meio marcial, praticando, não falando do outro. Isso não leva a nada a ninguém. Realmente, mestre. E dando continuidade a esse assunto e já linkando com a próxima pergunta, qual mensagem você gostaria de deixar para os novos estudantes e para aqueles que estão considerando treinar o estilo garra de águia ou talvez está buscando uma escola de Kung Fu, de artes marciais para a prática diária? Olha, eu sempre falo que a prática leva a perfeição ao próximo dela. Perfeito nós nunca somos, né? Então, tem que buscar sempre o mais. E quando você entender que você chegou no máximo, não baixe a guarda, continue, mantenha firme, mantenha convicta o seu treinamento e as suas ideias. Busque sempre aprimorar aquilo que você já sabe. Nunca entenda que você é o senhor da razão. Você sempre tem alguma coisa para agregar no seu conhecimento técnico, no seu conhecimento filosófico, no seu conhecimento de vida. Você sempre tem o que acrescentar. Então, tem que praticar sempre, respeitar sempre o seu mestre, respeitar sempre a modalidade, saber que as pessoas que estão ali estão com o objetivo de ajudar e não de atrapalhar. Então, já que você já tem esse objetivo como professor, por que o aluno não pode seguir? Então, para as futuras gerações, que eu desejo, é muito Kung Fu. O Kung Fu é o principal, né? Trabalhar duro sempre para que você possa atingir os níveis que você quer. De uma forma ou de outra você atinge, seja numa competição, seja num patamar hierárquico, seja de uma forma ou de outra você atinge. Se você não atingiu 100% aquilo que você queria, você pode ter certeza que você vai ter outro ganho, de repente o ganho na saúde, de repente o ganho de amigos, de repente você sempre tem um ganho, mas você tem que enxergar que o Kung Fu, ele não é só aquilo que você quer. O Kung Fu, ele tem uma gama de conhecimento muito maior do que você possa imaginar e não se centralizar numa única coisa. Tem diversas coisas que você pode alcançar e é isso que eu desejo para todos. Muito Kung Fu. Muito bom, mestre. Mestre, eu queria te agradecer por essa oportunidade e queria te deixar aqui alguns minutinhos para que você pudesse fazer algumas considerações finais, deixar suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar para treinar Kung Fu, sua localização, onde que você dá aula, os polos onde você dá aula, se tem algum projeto do ano de 2025, algum planejamento, torneios, workshops, seminários, tem alguma promoção também, caso você vá trazer a mestra Lili Lau para o Brasil ou vá promover algum evento, pode ficar à vontade nesse tempinho. Bom, nós somos aqui em Taboão da Serra, né? A cidade de Taboão da Serra, São Paulo. Nosso arroba é @ATS Kung Fu. Lá nós temos bastante trabalho com a dança de leão, dança de dragão. É uma paixão que eu tenho também aliado à parte da cultura chinesa, né? Eu sou um apaixonado pela cultura chinesa, da escola Kung Fu, Tai Chi, o Sandá, você sabe, a gente faz parte da mesma federação e uma prática constante. Então assim, como você disse, eu tenho um brilho dos olhos para aquilo que me faz bem, e não tenho dúvida que tudo isso que a gente exerce, a gente faz com paixão, faz com muita convicção. Né? Sobre a questão de projetos, né? Eu sempre falo que eu vivo um dia após o outro, né? Eu vi que, por exemplo, teve uma apresentação que eu fechei para a gente poder fazer um evento, né, de dança de leão, uma empresa em janeiro, né? E nós estamos em dezembro. E aí, você fala assim, mas como você acha que vai ser essa apresentação, né?
Eu falo, quando chegar pertinho, eu vou pensar nela. Amanhã, domingo e sábado, agora nós temos um torneio, temos uma outra apresentação para fazer agora sábado. Então, eu prefiro não traçar metas. Eu prefiro, quando vira, falar assim, opa, peraí, vamos ver quem que fez o convite para que a gente possa participar do torneio. O que foi, que agregou em 2024, para que eu sempre falo, o time que está ganhando não se mexe. E se nós tivermos um evento bom em 2024, então vamos bater com esse evento, né? Nós tivemos grandes eventos com a Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesa, foram muito bem recebidos, muito bem quisto, respeitado, também pela Liga Nacional, também muito quisto, muito bem recepcionado, e pela BWSF também, da do Sandá, também já há um tempo fazendo os eventos do Arnold, né, com o Messi Lincoln, então, ou seja, as federações que nós participamos, graças a Deus, né, o Kung Fu da ATS, né, ATS, que significa Associação Taboão da Serra, né, de Kung Fu, Kung Fu Garra de Águia Lirilau. Sem dúvida nenhuma, assim, o fato de você estar sendo bem aceito por todas as federações, confederações, abre portas sempre a gente poder trabalhar mais e mais. Então, não digo que tem um projeto, o nosso foco sempre é ter um ótimo relacionamento com todos os presidentes de confederação e federação, exatamente pelo trabalho bem feito, né? Até uma das federações que já participei no passado, mas sempre a porta está aberta, de Wushu também, que é a presidente a Silvia, nós também temos um ótimo relacionamento, então a gente sempre sabe que pode voltar e sempre pode estar fazendo um trabalho bem feito. Então, como digo, o futuro a Deus pertence. Em relação à Grã-Mestra, habitualmente, uma pessoa traz ela, ou um conjunto de pessoas pode trazê-la para o Brasil, o que depender do Fábio, ela sempre vai ser bem-vinda, eu sempre vou fazer um esforço grande para poder ajudar a trazer ela. Se eu for o organizador, sem dúvida, eu vou dar sempre o meu máximo, porque eu tenho um prazer enorme de estar com a minha mestra aqui no Brasil. Se não for eu, poder apoiar meus irmãos de treino para que eles também possam trazer e poder receber a Grã-Mestra da melhor forma. Mais importante é que ela, se for quando ela venha para cá, ela se sinta bem e acolhida, tal como ela merece. Ela fez uma história o suficiente para saber que quando ela vem para cá, ela tem que ser muito bem recebida. Então, eu jamais, é uma promessa minha, né, para ela, né, que não medir esforços para que ela tenha sempre o melhor evento, a melhor organização que possa dar para ela. Aí eu volto a falar, de repente, nós não conseguimos atingir a plenitude, mas por falta de esforço, jamais. Isso aí pode ter certeza que eu tenho muito orgulho de ser aluno da CIFO e fazer o melhor por ela. Eu acho que esse é um grande legado que eu vou acabar deixando para meus alunos também. Muito bom, mestre. Queria te agradecer, muito obrigado mesmo pela participação, muito obrigado por ter tomado o seu tempo, muito obrigado por, né, compartilhado histórias hoje conosco aqui, foi uma grande honra. Fico muito contente porque esse é um dos podcasts mais esperados, na minha opinião, porque eu queria muito conversar com você, falar um pouco sobre a sua história, precisa ser divulgado, precisa ser mais mostrado, porque pessoas assim, né, como eu falei, com o seu background, com a sua bagagem de artes marciais, né, precisa ser promovido, né, espero que realmente 2025, o ano da Serpente, possa ser um ano maravilhoso para o senhor, para a sua família, para os seus alunos, para a sua escola, né, e mais uma vez eu queria agradecer, muito obrigado mesmo, mestre, pela sua participação no nosso programa, é uma grande honra ter você aqui conosco e espero que possamos gravar novamente no futuro. Sei que o mestre é muito ocupado, tem suas atividades, tem os seus afazeres, mas os portas vão estar sempre abertos para que você possa estar aqui conversando, divulgando também futuros projetos no futuro e falando sobre Kung Fu. A gratidão é minha, né? A honra é minha, como eu falei nisso, né? É muito importante, né? É uma forma de divulgar diretamente o sistema, divulgar o trabalho. Então, canal que nem o seu que você está fazendo hoje, outros canais que a gente já participado, isso é muito importante para o Kung Fu, porque divulga o Kung Fu, as pessoas têm uma proximidade maior do sistema e vê o quanto é positiva a arte para todos que a buscam, né? Então, eu estou muito grato, né, pelo convite. Eu sempre falo que tem tantos professores com grande poderio técnico, assim, da própria família Garra de Águia, e dessa vez eu fui escolhido, então a gratidão é minha. Eu sempre falo, né, poxa vida, me chamou primeiro, talvez eu seja o primeiro da família Garra de Águia, e tem professores com valor de conhecimento maiores do que o meu, então eu não vejo problema nenhum em saber, em afirmar que tem professores que têm um conhecimento muito maior do que o meu, tem um tempo de vivência maior, então, se eu o primeiro a ser escolhido
do podcast do Garra de Águia, e isso me envaidece bastante, e eu só posso agradecer. Eu fico muito feliz, gratidão mesmo, e sempre que precisar, pode contar comigo, espero estar sempre à disposição. A gente sempre encontra, e tem que encontrar tempo para os nossos amigos, né? Então, você é uma pessoa que sempre tratou muito bem, sempre foi muito gentil, tal como o Rufo Regi. Então, por que não? Claro que eu só poderia dizer sim, e espero que tenha sido uma boa entrevista. Absolutamente, mestre. Muito obrigado. Queria também agradecer aos telespectadores. Muito obrigado a você que ficou até aqui e assistiu o nosso programa. Lembrando que nós estamos no Spotify também e no YouTube. Make sure que você aí, né, no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, compartilha, ativa o sininho e continua nos seguindo. Pessoal, muito obrigado até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por tudo. E até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão.